São vários equívocos espalhados por esses capítulos e a preocupação do autor é que nós, quando falamos dos judeus, quando falamos do judaísmo, que a gente tenha esse respeito e essa consciência do que eles realmente creem, e isso também vai nos ajudar bastante a entender melhor tanto os evangelhos quanto também o Antigo Testamento. Olá, leitoras e leitores da Chamada! Bem-vindos ao Momento Literário. Meu nome é Sebastian, eu sou um dos editores aqui no Ministério Chamada e nessa série nós queremos apresentar os livros que temos publicado. O livro que nós queremos apresentar hoje é Jesus, o Judeu e os Equívocos dos Cristãos, de Guido Baltes. Você certamente já ouviu muitas coisas sobre os judeus e sobre o judaísmo, talvez alguma interpretação de um rabino de certa passagem bíblica, talvez até mesmo durante uma pregação o pastor mencionou alguma coisa sobre o judaísmo, sobre os fariseus, sobre os saduceus e os demais partidos religiosos também ali da época de Jesus nos evangelhos, ou também alguma questão das leis judaicas e do templo judaico no Antigo Testamento. E, ao mesmo tempo, quando nós escutamos certas pessoas falando sobre o cristianismo, principalmente pessoas que não são cristãs, nós percebemos, às vezes, questões incorretas, equívocos mesmo, meias-verdades, ou até mesmo coisas que são completamente erradas sobre a forma como nós cultuamos, sobre a organização da igreja, sobre o que é ser igreja, o que é ser cristão e quais são as verdades fundamentais do cristianismo. E Guido Baltes, ele afirma então que nós como cristãos cometemos às vezes as mesmas coisas quando falamos sobre o judaísmo. E Guido Baltes então ele é alguém formado em teologia, ele é pós-doutor em teologia pela Universidade de Marburgo. Ele é pastor numa igreja evangélica na Alemanha e ele com a sua esposa viveu e trabalhou vários anos em Jerusalém e assim ele conseguiu frequentar diversas vezes o culto nas sinagogas, ele teve contato com muitos judeus, praticantes com rabinos e assim ele conseguiu entender um pouco mais tanto a história passada do judaísmo quanto as crenças no que eles acreditam hoje em dia. E com esse desejo então de mostrar esses equívocos que muitos cristãos cometem sobre o judaísmo, Guido Baltes escreveu esse livro. O livro é dividido em 8 capítulos, sempre centrado numa temática específica, com Jesus como personagem principal. Nós temos, por exemplo, um capítulo como Jesus e seu mundo judeu, ou Jesus e sua família judia, Jesus e a lei judaica, ou Jesus e o templo judaico. E à medida que o autor vai abordando esses assuntos sobre o templo, sobre a lei, e falando sobre Jesus ali no meio também, o que Jesus tem a ver com isso, ele vai mostrando esses diversos equívocos. Então aqui nós podemos ver, por exemplo, os equívocos 26 e 27, sempre numa tabelinha, assim, num gráfico, e o livro possui então 80 equívocos, que também são, no final do livro, há um índice com todos eles, e também o número da página de cada um deles. Aqui também nós temos um bonito marca-página que vem junto. Aliás, abrindo um parênteses aqui, o livro é muito bonito, então a gente pode ver que tem vários detalhes, além do marca-página, tem esse visual interno muito bonito. Então o pessoal do design, da gráfica da Chamada tem uma preocupação muito grande também nesse sentido. E então alguns dos equívocos que nós podemos ver nesse livro, por exemplo, é de que os publicanos eles eram odiados e rejeitados no judaísmo, que os samaritanos eles também eram odiados e evitados pelos judeus, ou que o Deus do Antigo Testamento não é o Pai amoroso de quem Jesus fala, ou que é preciso ler o Antigo Testamento pelos óculos do Novo, e assim por diante. São vários equívocos espalhados por esses capítulos. E a preocupação do autor é que nós, quando falamos dos judeus, quando falamos do judaísmo, que a gente tenha esse respeito e essa consciência do que eles realmente creem. E isso também vai nos ajudar bastante a entender melhor tanto os evangelhos quanto também o Antigo Testamento. Muitas vezes nós interpretamos certas coisas de maneira incorreta porque não sabemos o contexto exato. Nós lemos muitas vezes passagens do Antigo Testamento ou dos evangelhos com base naquilo que nós já ouvimos, com base em preconceitos, com base em equívocos mesmo, que nós talvez escutamos em alguma pregação, ou até mesmo coisas que nós imaginamos do nosso contexto atual e nós colocamos isso também no contexto bíblico. Então esse livro nos equipa a entendermos melhor tanto o contexto do Antigo Testamento e o contexto dos evangelhos, mas também a entender melhor o judaísmo atual, entender melhor a cultura judaica, e isso certamente vai impactar bastante a forma como a gente entende o texto bíblico, a gente entende a revelação de Deus, o plano de Deus, tanto para Israel quanto para a igreja, no presente e também no futuro. Se você se interessa por esses assuntos de contexto bíblico, se você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, como interpretar a importância de Jesus ser judeu, de Jesus ter nascido numa família em Israel, numa família da tribo de Judá,
se você deseja entender um pouco mais certas afirmações de Jesus que fazem bastante sentido quando nós entendemos o contexto do ensino dos rabinos, por exemplo, do ensino dos fariseus, do ensino dos saduceus, a tradição judaica também. Então nós recomendamos esse livro Jesus, o Judeu e os Equívocos dos Cristãos. Além do índice de equívocos, o livro também possui outros índices ao final do livro. Um deles é esse índice de textos bíblicos. Então, sempre quando uma passagem bíblica é mencionada, você pode aqui conferir no final do índice. Também há um índice com os textos da tradição judaica mesmo. Então, o autor ele cita vários textos do Talmud, da Mishnah e de outros escritos rabínicos. E aqui também você pode então conferir, ter o índice deles, né, onde cada um deles aparece. Isso mostra como o autor pesquisou bastante por muitos anos para escrever esse livro. E a leitura desse livro certamente vai impactar positivamente a forma como nós entendemos o texto bíblico. Se você deseja, então, saber mais sobre esse livro, clica no link que está na descrição aqui para acessar a página do livro na nossa loja. Você pode baixar uma amostra, você pode conferir ali a sinopse do livro, também a biografia do autor, para que realmente, se o interesse continuar, você poder adquirir esse livro. Esse é o Momento Literário de hoje. Até a próxima.